Peraí, peraí. Deixa eu ver. Tem mais alguém aqui? Vamos lá. E não tem como a gente falar assim, ó. Vocês não se apresentarem e dizer o propósito de cada um, porque cada um aqui veio buscar uma coisa. Ninguém chegou aqui de graça. Todo mundo vai falar assim: ai, Kathleen do céu! Hoje eu vim buscar, sei lá, é o profissional, é relacionamento, é família, é situações que entrou de gaiado, de alguma situação, alguma coisa vocês vieram buscar. Então vamos começar pelas damas, porque a gente dá as honras às damas, e aí vem os cavaleiros para nos proteger aqui, gente, tá? Patrícia, você, meu amor. Oi, boa noite. Hoje seria um dia assim que eu não ia conseguir participar de forma alguma, porque eu já tenho um compromisso às terças-feiras à noite, na verdade, terça, sexta. Mas o universo conspirou para que eu estivesse aqui. Eu estou muito feliz. Os compromissos de hoje foram cancelados, vou poder ficar até o fim. Então, estou muito contente. E o meu propósito, assim, é uma busca por uma vida assim mais leve, mais fluida, com mais fluidez em tudo, sabe? Financeiramente, no trabalho, sair dessa correria do dia a dia. Então, assim, uma leveza e uma fluidez e uma prosperidade que eu busco em todas as áreas, né? E como uma Uhum. coisa está linkada à outra, eu acredito que é um movimento assim que eu estou fazendo, buscando há algum tempo. A Kathleen faz parte disso. E eu acredito nesse propósito, eu acredito que esse ano vai ser um ano incrível, ele não acabou ainda. E por mais que eu já tenha passado por vários desafios, eu sei que isso me fortaleceu e só está me colocando no caminho certo agora. É isso. Que coisa linda, gratidão. E qual é o seu propósito hoje? Peraí. Que lindo, Pati. E qual é o seu propósito hoje? Fora buscar uma vida com fluidez e prosperidade? Escolhe uma coisa que hoje, assim, no seu coração, você quer a fluidez, você quer Tá. algo que dentro de você gostaria de hoje, assim, dizer assim, isso aqui para mim é muito importante. Olha, assim, ó, eu vou tentar resumir assim, eh, todas as coisas que eu já passei fortaleceu muito a minha família, né. Então hoje eu tô passando por um momento financeiro, bem desafiador. Então hoje essa questão financeira é algo, assim, que vem me tirando o sono. E Uhum, ainda assim a família se mantém unida, seguindo junto, então assim, de alguma forma nos uniu, sabe, ainda mais. E agora penso que eu e minha família estamos prontos para receber aquilo que merecemos, que é ter uma vida sem dificuldade financeira, sabe? Sem uhum. dificuldade, porque a gente acabou chegando onde a gente estava, não importa como, mas pessoas devem pra gente, enfim, passaram a perna, não importa como, a gente está assim porque a gente precisava passar por isso, ou permitiu que nós permitimos que isso acontecesse, então agora eu me sinto merecedora de sair desse lugar, sabe? Uhum. De poder ter um sono tranquilo, sem pensar que será que eu vou ter esse dinheiro para pagar isso ou aquilo? Então a questão financeira hoje é o meu calo, assim, o Então meu seria, propósito. então seria um desbloqueio financeiro. Isso, isso. Tá. Vamos lá. Leila? Oi, Oi, seja bem-vinda. obrigada. Tô bem feliz de estar aqui, de participar. E o que eu quero para hoje, eu acho que é essa parte financeira também, porque eu consegui dar um não lá para os trabalhos que eu fazia antes, né, de shopping, CLT, no caso, CLT, e eu tô tentando empreender na minha área. Tá sendo muito desafiador, e aí eu tenho essas crenças de que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, e daí eu desisto fácil, daí eu vou lá e recomeço.
e crença de não merecimento. Eu nem sei se é crença de não merecimento, porque eu acredito que eu sou merecedora. Mas, esses padrões, assim, que não é nem coisa minha, eu acho que é coisa ancestral, não sei se é assim que se fala, que a gente não enxerga, né, que tá lá amarrado, sei lá como, e não me deixa eu prosperar do meu jeito. E daí ainda essa semana eu tive uma proposta de trabalho até muito boa, e aí eu quase me autossabotei de novo, quase fui, e daí eu pensei: "Mas se eu for, eu não vou ter tempo de novo para fazer o que eu realmente quero, que o que realmente acredito que é viver da minha arte, que é viver do que eu amo, do que eu quero, que é da estética, que é do que eu tô sonhando e tenho como objetivo". Então eu quero quebrar esses bloqueios aí que não me deixam prosperar do jeito que eu quero, que eu acredito. E, acho que é isso, Então eu também quebrar esses bloqueios. desbloqueio financeiro, né? Desbloqueio Assim, se a financeiro, gente for exatamente. botar num parâmetro, desbloqueio financeiro, Isso. né? E, além do desbloqueio, assumir a missão de vida. Então, você saiu de CLT, trabalhar para os outros, e você escolheu assumir sua missão de vida, que é o que você quer, não só o empreender, mas o teu propósito daquilo que você veio realizar, né? É isso? Isso. É. Ah, nossa, tu adivinhou. Tirou as palavras da minha boca, sei lá. Meu propósito de vida, exatamente, porque eu quero trabalhar para mim, fazer o que eu gosto, sabe, trabalhar, assim, com leveza, não que trabalhar para os outros seja errado, não é isso, mas eu quero trabalhar do meu jeito, do jeito leve, ter os meus horários, Cumprir. sabe, fazer o que eu gosto. Sim, e é outra realidade, né? Outra dimensão. Outra realidade, daí assim, eu vi sabe, parece que é sempre tudo muito pesado na luta, porque para ganhar dinheiro, para ser feliz, tem que ser no sofrimento, tem que trabalhar das 10 às 10 da noite, tem que trabalhar final de semana, tem que ser sofrido, tem que se sujeitar a 1000 coisas, sabe. E, ai, não quero mais, não precisa mais ser assim. Fala, show, treva. Tô treva. Show, treva. Anne, Boa noite, fala meu amor. Tudo bem, querida? tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Agora é com você. Obrigada, gratidão. Menina, tu já sabe, né, dos últimos acontecimentos. Eu quero deixar de lado, né, desbloquear relacionamentos doentios, paralisantes, baseado em mentira, que vem até do meu antepassado materno, né, que também tiveram relacionamentos difíceis, violentos, agressivos, baseado em mentira, enganação, ludibriar, somente a questão feminina, né? Que vem também da minha avó, que sofreu também muito, né, nesse sentido de violência. Então, quero deixar para trás esse tipo de relacionamento. E com isso vem também. Tirar da minha vida e daqui para frente só fluir coisa boa, pessoas do bem, pessoas que realmente sabem o que querem, pessoas que falam a verdade, sabe? É isso. E com isso também vem o desligamento de associar o amor ao sofrimento, né? Isso, perfeito, perfeito. É isso. Dona Uhum. Úrsula! Dona Úrsula? Ah, Aí, apareceu a anciã do grupo. ah, tô quase completando 75. Meu Deus Semana do que vem. céu! Segunda-feira eu completo 75 já, Aí, com a graça de Deus. que coisa boa. Ah,
Se apresente. Bom, como a gente já conversou nas outras aulas e nos encontros que a gente teve, muito essa questão emocional, assim, esse medo de assumir coisas, de enfrentar mesmo, porque estou com um plano, uma viagem pela frente, parece que estou trancada, assim, parece que eu não vou conseguir, mas claro, eu sei que eu vou conseguir, mas é uma coisa assim, um medo de enfrentar. E assim, o medo de enfrentar, na verdade, é o medo de se sustentar. Porque o enfrentamento, ou melhor dizer, a direção, qual é o medo por trás? É o se sustentar. Aonde faltou? Então, quando vem a memória da falta, vai faltar em alguma área da vida. Pode ser no financeiro, nas relações, nas emoções, na saúde. Porque a falta, ela só é uma memória e ela pode interagir com todas as áreas. Então, é importante Tá? a gente olhar para isso. Mas a gente vai ter tempo para isso. Vai dar tudo certo. Vai dar boa. Bem, Jonathan, seja muito bem-vindo. Oi, obrigado. Boa noite, Boa gente. Tudo noite. bem? Então, eu acho que no meu caso, o que eu procuro hoje seria também um desbloqueio profissional. Eu atuo numa área, sou professor, trabalho com os anos iniciais, com as crianças, e também no ensino superior. E mas com relação aos anos iniciais está muito difícil, assim, sabe? E eu tenho feito já faz o quê? Uns 10 anos concurso para uma área que eu desejo muito. E toda já tentei umas 6, 7 vezes, assim, e parece que sempre falta alguma coisa, eu nunca consigo ser aprovado exatamente nessa área, sabe. Eu acho que o que bate em mim é a síndrome do impostor, é a sensação de que eu não mereço aquele cargo, de que a concorrência é muito grande, que todo mundo é melhor que eu e que eles vão alcançar, mas eu não. Então, e aí todas as vezes que eu preciso começar de novo, voltar a estudar para aquela área, me desanima, seja pela correria do dia a dia, que aí sobra um pequeno tempo, né, para poder me dedicar ao estudo mesmo, e quando eu vou me dedicar, eu lembro: "Nossa, mas eu já reprovei tantas vezes, por que que agora vai ser diferente?", sabe. Então, como você disse, é aquela vozinha que fica ali na cabeça me dizendo e me colocando para baixo, assim, e e vou tentar de novo esse concurso agora domingo. E eu quero ir com um outro ar, com uma outra perspectiva, tanto sobre mim, porque eu sei que eu li, que eu estudei, sabe, eu me preparei para isso, mas acho que a minha questão emocional é realmente a que mais me toca, assim. Tanto que depois que passa a prova, eu olho para ela e falo: "Mas por que que eu errei isso aqui? Estava óbvio", sabe. Mas é o desgaste e a insegurança mesmo, assim, que eu tenho a respeito do que eu posso, essa dificuldade de me olhar como alguém que é capaz, que pode, que é merecedor, enfim. Posso te fazer uma pergunta? Sim, Quando você era criança, quem te cobrava? minha mãe, muito. Você percebe que essa voz que você ouve não é sua, é dela? E aí você está querendo um lugar de perfeição, e aí quando chega na hora, parece que em vez de dar certo, não dá certo porque essa voz ativa? Faz sentido. É, não é a sua voz, não é você. Muitos dos filhos ou dos pais, os pais têm o hábito de projetar aquilo que não conseguiu nos filhos. Muito das realizações que os pais não alcançaram, a tendência é a projeção. Então, eles querem que os filhos se realizem para eles se realizarem através dos filhos. Então, você pode perceber quando um pai e uma mãe vai dar um conselho para um filho, isso é uma quebra de crença que eu estou fazendo com todo mundo aqui, tá? Você nunca pergunta para o seu filho o que você quer ser.
Geralmente fala assim: você tem que fazer isso, 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 isso. Por que que esse pai e essa mãe projeta isso no filho? Porque ele não conseguiu se realizar. Então, a única oportunidade desse pai e dessa mãe se realizar é através desse filho. Se a gente não olha para as nossas necessidades, daquilo que nos falta, a tendência é projetar na vida, é projetar nas pessoas, é projetar em algo, para que possa suprir aquilo que você não alcançou. Então, isso é um meio, um mecanismo de tentar compensar o que você não fez. Então, sua mãe lhe cobrava, provavelmente ela não conseguiu alcançar o que ela gostaria, ela projetou isso e começou a te cobrar como uma forma de você. Aí, o que que você sente com a sua mãe? Não é gratidão, é um sentimento de dívida com ela. Aí, esse sentimento de dívida que você tem com ela é como se você tivesse que pagar através dessa, principalmente dessa profissão que você está escolhendo, só que está se tornando impagável. E aí você fica se debatendo cada vez mais, por isso que vem a síndrome do impostor. Você tem que se libertar da sua mãe, do campo de fidelidade a ela. Dizer, eu te vejo, eu te honro, você me deu a vida, eu agradeço por que você fez, mas agora é comigo. Senão você vai ficar entre a dívida e a cobrança. Todo filho que não está conseguindo ter sucesso é cobrança materna. Então é por isso que quanto mais busca, luta, faz, vira de cabeça para baixo, dá cambalhota e não sai do lugar. E não é por falta de capacidade, é falta de permissão. Tá? Por isso que eu te perguntei sobre E isso. no caso, desculpa interromper, mas uma pergunta relacionada a isso, porque serve para mim também, né? No caso, nossos pais, no caso, nossa mãe, que no inconsciente, que não permite, que não tá dando essa permissão para que a gente siga em frente? Porque o que acontece quando isso ocorre? Quando você está querendo, por exemplo, o trabalho. A gente tem que pensar que é o seguinte, a dinâmica da vida, ela trabalha com dois polos, feminino e masculino. E da onde a gente vem? Feminino e masculino, pai e mãe. A gente carrega memória paterna e memória materna. Dentro desses dois campos, existem mais campos atrás. Então, vamos supor assim, aqui está você, aqui tá os dois campos, pai e mãe, e a galerinha lá atrás, que são os familiares. Todo mundo teve um sonho para realizar. Agora a pergunta é: quem realizou? Se eles não se realizarem, vai passando para a descendência. Alguém tem que realizar. E aí a cobrança fica maior. Você recebe o campo de força, mas você recebe o campo de dor. Aí a maior parte, em vez de se interligar pelo campo de força, se interliga pelo campo de dor e fica repetindo os mesmos padrões. Aí fica onde entra nos vícios emocionais, energéticos, mentais, comportamentais, gerando o mesmo campo. Porque não olhou para isso aqui e falou assim: ó, chega, até aqui acaba, deu. Agora eu quero ver o campo de força dessa família. Aonde me sustenta, aonde me nutre, aonde me dá vitalidade, aonde me dá equilíbrio, aonde faz eu me realizar, aonde a minha prosperidade se manifesta, aonde a minha abundância se manifesta, aonde a minha realização se manifesta, porque existe um campo atrás que está me fortalecendo e não me drenando. E as pessoas confundem, as pessoas associam o amor ao sofrimento. Ai, tadinha, minha mãe sofreu tanto, coitada, ela teve que se anular, fez tanto por nós. Mas a pergunta é: ela fez porque ela quis ou ela fez porque ela foi amarrada? Aí a gente tira o sentimento da culpa. Porque o que eu quero trazer não é sobre o que foi feito ou deixado de fazer, é sobre a energia que fica sobre as relações. Essa energia que é o que contamina as relações. Porque um cobrando o outro é igual SPC e Serasa. É um cobrando o outro.
sabe? E isso é para tudo na vida. É a mesma coisa quando você entra dentro de um relacionamento. Por que as relações acabam? Porque ninguém quer se ver, olhar para si, falar, peraí, o que tem em mim ainda que está me bloqueando isso aqui? A tendência é o quê? Ah, você fez isso e por isso eu respondi por isso. Então é sempre uma justificativa, mas ninguém olha para o campo. Enquanto você não olha para o campo, você vai ficar na dinâmica da repetição de padrão. Por isso que eu falo, vamos trabalhar o campo de energia. Porque se a gente trabalha o campo de energia, independente da história, a gente muda a frequência, muda a realidade, muda o pensamento, muda as coisas e as coisas começam a acontecer. Mas para isso precisa de uma única autorização. Não é do seu pai, não é da sua mãe, é sua. Às vezes a gente está esperando que alguém nos autorize a se realizar, alguém nos autorize a fazer, alguém nos autorize a sentir, a viver, a experienciar. E não é sobre os outros, é sobre como você enxerga isso. Se você dizer para você, eu não estou pronto, eu posso chegar aqui e dar o melhor curso para vocês. Mas se você não estiver pronto, você não vai acessar nada. E não é sobre o que eu estou ofertando para vocês. É sobre, vocês estão prontos? Porque a cabeça precisa dar autorização. E essa autorização tem que vir de dentro. É dentro de vocês. Claro que às vezes eu puxo todo mundo pelos cabelos aqui, mas eu vou lá ficar. Mas é uma forma amorosa de dizer, não desista. Continua. Tá doendo? Vai doendo, tá dando tapa. Vamos romper essa barreira. Porque enquanto não rompe a barreira, vai ficar. É como se tivesse aqui uma realidade que é o sofrimento, tá o muro, e aqui a realidade que vocês querem viver. Aí vocês vão, dão uns passos aqui, olha para o muro e volta de volta para o mesmo lugar. Só que a gente tem que romper a barreira. E aí, como que a gente vai romper essa barreira? É fazendo um rompimento, muitas vezes, de fidelidades, por exemplo, ocultas. Quantas fidelidades ocultas a gente tem no inconsciente? Quantos contratos a gente assina inconsciente? Contrato de escassez, contrato de miséria, contrato de autossacrifício. Se eu for aqui listar os contratos, todo mundo vai falar assim, eu acho que tem quase tudo. Entendeu? Porque as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão gerando e reativando esses contratos. Então a gente tem que cuidar muito o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente fala. Porque isso está reativando no seu campo de energia. E essa é a nossa responsabilidade. O que você quer? Uma casa abundante, com meios de prosperar. Quando eu falo a casa, é a casa interna, tá? A casa interna. De possibilidades ou uma casa escassa? Quem está alimentando essa casa dentro aí? É seu pai, sua mãe ou é você que está dando permissão? Aí chega um, fala para você que você não é capaz, que você não pode, você vai lá e acredita. Por que a gente dá tanto foco mais ao negativo do que ao positivo? É para se pensar, tá? Vamos lá. Paulo! Paulo? Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. Gratidão. Gratidão pelo convite mais uma vez. Fui puxado pelos cabelos Eu hoje, arranco. mas tá tudo certo. Gratidão. Então, o que eu busco hoje aqui, né, vamos dizer assim, além do sempre o autoconhecimento, que realmente para mim é o que vem, né, pegando bastante nesses últimos meses aí, também é a questão profissional, Uhum, né? Eu já entendi algumas coisas, tenho feito essas mudanças para mudanças principalmente de hábitos, né, uhum. para co-criar essa outra nova realidade, e por enquanto tem dado certo. Tem algumas coisas que realmente a gente às vezes escorrega, mas esses últimos meses realmente eu tenho mudado
tenho tentado mudar todo o ciclo que eu tinha, Uhum. essa questão de repetição, né? Então, eu falei para mim, conversei com a Taiciane e falei, ó, deu, eu vou mudar isso agora. Então, conversei com ela, resolvi começar a fazer mais exercícios, né, também, que antes eu era bem procrastinador nessa parte. Tá sendo doloroso, porque a nossa mente fala, não, não faz, tu tá cansado, mas eu tento pensar positivo, toda a vida não, eu só preciso de meia hora, 15 minutos, 10 minutos que seja, é só isso que eu preciso. E eu tô tentando mudar os hábitos nessa forma, tanto na alimentar, como saúde, profissional também, em todas as áreas, né? Para que realmente esse ciclo que vem se repetindo na minha vida ao longo dos anos, ele venha a se encerrar de uma vez por todas. Que eu acredito que nem tu falou, criando novos hábitos, né? Ou criando aquilo que realmente a gente precisa. E aí eu tenho estudado também outras áreas, penso na possibilidade aí de até final do ano já estar deixando o CLT também, no mais tardar até metade do ano que vem. Isso já é uma coisa que eu já fixei muito claro na minha cabeça, então eu tenho me dedicado nos estudos também a conhecimento para poder sair do CLT e realmente viver aquilo que eu mereço viver. Uhum. Isso é perfeito. Gente, vou falar uma coisa para vocês, tá? Até vocês que trabalham de CLT. CLT, eu falo que é como tudo na vida, tudo é uma porta. E todo mundo vai passar pela porta do CLT. Eu bati lá quando eu tinha 16 anos. Depois disso, não deu para mim mais. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Por que que não deu? Porque a pergunta que você tem que fazer para você: para que eu vim fazer aqui? Eu vim só mesmo para trabalhar para os outros, para pagar minhas contas, ter um dinheiro para mim. O que que eu vim fazer aqui? Se eu for pensar na minha vida, dentro de todas as possibilidades que o universo tem para me ofertar, dentro de tudo que o universo tem para me ofertar, de possibilidades, ou seja, tudo está disponível. Qual é o meu aprendizado? Acessar. Se tudo está disponível e tudo já existe, aonde em mim eu preciso acessar? Olha que diferença a pergunta. Para mim definir o meu trabalho, eu preciso definir a minha intenção. Se eu defino a minha intenção, eu defino o meu propósito. E se eu defino o meu propósito, eu tenho uma meta. E se eu tenho uma meta, eu vou ter que caminhar para ela. E se torna leve, porque as pessoas confundem dedicação, porque a dedicação é o quê? Eu vou dar o meu tempo para um propósito daquilo que me faz feliz. Então, se isso me faz feliz, para mim não é um peso, é uma diversão. Como eu estou aqui com vocês. Para mim, isso aqui é uma diversão. Por que que é uma diversão? Porque eu estou no meu propósito, eu estou na minha meta e eu estou fazendo algo que alegra meu coração. Então, para mim, ligar, mandar mensagem, conversar, se tiver que puxar um pelos cabelos, vem cá, vou puxar. Porque para mim não é um peso, porque tem todas as energias trabalhando, que são os elementos necessários que está materializando o que eu estou entregando. Porque não se tornou um peso, se tornou uma dedicação. Quando a gente faz algo por necessidade, ou seja, eu trabalho porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu trabalho porque, ai meu Deus, será que eu vou ter dinheiro no final do mês para pagar meu aluguel, para pagar minha água, para pagar isso, para pagar aquilo? O que que vem em primeiramente? O desespero. Então, você está se vendendo por qualquer preço. E o preço que você paga é a tua prisão. E é por isso que muitas pessoas sentem escravidão dentro de si.
Não é uma virada de chave na cabeça para se pensar? É uma baita de uma virada de chave. Então, as pessoas que têm dinheiro e que vivem a prosperidade, elas não têm luta. O que um CLT ele faz? Ele vende o valor dele, ele vende o tempo dele, ele vende a vida dele para isso aqui. Como é que ele vai construir? Não vai. Agora, se você entende que o seu tempo ele é precioso, você vai falar, opa, que eu dá para me fazer mais dinheiro. Mesmo que seja para você fazer uma fábrica de bolos. E falar, eu vou vender bolo. Gente, na minha cabeça aqui, todos os dias eu tenho uma ideia. É uma coisa muito louca que acontece na minha cabeça. Além do meu trabalho aqui. Adoro. O negócio vai. E por que eu tô falando isso para vocês? Por que a mente se limita? A mente se limita porque você acredita que o teu valor é pouco. Não é sobre o dinheiro. Não é sobre o trabalho. É o teu valor. A forma como você se vê é a forma que você vai ser tratado. A forma como você direciona a tua energia é a forma que a energia retorna a você. E essa energia ela vai ficar batendo ali porque ela já está condicionada a isso. Aí parece que você está num looping que não sai. Parece que só existe aquele mundo, aquelas possibilidades, aquelas pessoas e não. A gente tem. Pensa o seguinte: dentro de todas as possibilidades do universo, se hoje eu falasse para vocês, escolhe uma coisa mais cara que vocês acham que é a coisa mais distante, ou escolha a profissão que seja para vocês ganharem 3 milhões, para vocês falar, isso não é para mim. E por que não seria? Porque todos que chegar aqui podem estar ganhando 200 e podem ganhar 3 milhões. O que separa essa linha é a tua cabeça. É a tua ideia que você tem formada sobre o que você merece. E o que você acredita que você pode alcançar. Essa é a diferença. Caminhar para chegar aos 3 milhões, todo mundo vai ter que caminhar. A pergunta é: quer pagar o preço? Você vai pagar o preço para ser CLT. Para ganhar lá um salário mínimo. Mas para pagar o preço, para ser dono da sua empresa, para ganhar e faturar, não é nem ganhar. Que quem ganha é criança pequena. Só criança que quer ganhar. Para faturar, porque adulto fatura, adulto faz. Criança pequena quer. Bate palminha e fica lá querendo ganhar. Então, Fazer um novo link. sim, eu já vou fazer isso. Então, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Adulto. Gente, eu não tô entendendo. Esses links me deixam tão doida, mas depois vai dar continuidade. Adulto fatura. Então, assim, quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, com um propósito, pelo que eu ouvi de vocês todos aqui, se vocês concordarem, perfeito. Todos aqui querem ter e faturar o seu dinheiro. Esse é o propósito. E para faturar ou para alcançar o seu objetivo, imagina que no meio está o seu sonho. Em volta do seu sonho tá todas as coisas que estão ali prendendo de você realizar o que está lá no meio, que está lá no núcleo.
certo? Hoje, o propósito seria, então, desbloqueio financeiro e empreendimento. Tudo que representa sustentação e materialização. Energia masculina. De novo, energia masculina no jogo. Por quê? Porque o fazer, o realizar, o conseguir, o manifestar é masculino. O nutrir, o alcançar, o multiplicar é feminino. Feminino multiplica, é como se fosse a terra feminina, a semente masculina. E as duas precisam estar aqui, energias. Aí você cocria o que você quiser. As tuas duas forças têm que estar aqui. Não tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Certo, Lin. E quando a gente tem essa sensação, assim, que a gente pedala, 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 pedala e corre, 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 e tá sempre, assim, quase ali alcançando, faz, 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 mas não consegue alcançar, assim, não consegue chegar ali no propósito. Você consegue perceber que vamos para a lei natural, dar e receber, certo? Se eu tô dando demais para o mundo, a pergunta que eu tenho que fazer, o que eu dou para mim? Porque só se eu tô fazendo, faço, pedalo, 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 pedalo. E o que eu tô recebendo? Como assim? O que eu tô Vamos lá. recebendo? Eu tô usando metáforas aqui, só para vocês entenderem. Vamos para a dinâmica da metáfora, tá? Existe uma lei que chama a lei do dar e receber. A lei do dar e receber, ela fala o quê? Tudo que eu dou, ela tem que retornar para mim. Existe um campo eletromagnético. Dentro do campo eletromagnético, tudo que sai tem que retornar. Se não está retornando, porque tem um desequilíbrio. Correto? Se a pessoa está Uhum. doando demais para o externo, aonde está faltando do receber? Vamos lá. Se você dá tudo para o mundo, e para você, o que você está dando? Vou simplificar mais ainda. Eu sou aquela pessoa caridosa, adoro ajudar pessoas. Faço tudo, Uhum. bateu um aqui, tô atendendo, bateu o outro, tô atendendo, faço as coisas, um pede ajuda, o outro pede ajuda. Chega no final do dia, eu tô assim, ó, esgotadérrima. Aí, a pergunta é, do teu tempo, do dia, 24 horas, qual foi o tempo que você se deu? Hum. Se você não se dá, porque não é sobre o que você faz para o mundo, é sobre como você interage com o seu primeiro mundo, que é o teu mundo interno. Se você não estiver nutrida internamente com você e você não estiver realizada, não tem como você fazer para o mundo. Primeiro você transborda em você, depois você entrega. Entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Tem a ver também com a sensação de também não dar para si porque acha que é pouco? Muitas vezes a pessoa Não que sei dá o que eu para as quis dizer. pessoas demais e não dá para si, ela tem dois sentimentos, dívida e cobrança. Porque ela sempre se sente em dívida com o mundo. E essa dívida com o mundo é porque alguém que a gerou, a fez no campo ancestral, está cobrando. E essa cobrança pode ser assim: ah, eu te dei a vida, eu fiz tudo por você, você não tem gratidão por mim, porque eu me sacrifiquei. E aí essas vozes, aí para você compensar essa dívida, você dá tudo para os outros e aí quando chega na sua vez, você não tem forças para fazer por você. E aí quando você deixa de fazer por você, aí você cobra o mundo de novo, porque você está entregando para o mundo e aí fica esse ciclo vicioso da cobrança e da dívida, da cobrança e da dívida, da cobrança e da dívida. Caíram todas as fichas agora. Bingo!
Correndo, mas eu tô chorando. Fez sentido? Meu Deus. É isso. Entendeu? Entendi, obrigada. Então é sobre isso, tá, gente? Então, assim, para mudar essa realidade, eu preciso isso. É claro que assim, a gente vai fazer as ativação, mas vocês sabem que eu adoro primeiro contar essas histórias para vocês, para que vocês tenham lucidez. E é justamente para a gente poder integrar as ativações que vão ser feitas com conhecimento. Então, vocês sabem que eu tenho muito cuidado com isso, de trazer o conhecimento para que vocês possam ter lucidez e fazerem os downloads dentro de vocês, porque quando a gente for fazer as ativações, o campo de vocês já tomar a compreensão do que está acontecendo. E aí é outra visão de mundo, é outra dimensão de realidade. Entende? Então é sobre isso. Mateus, você foi o último a se apresentar. Eu só estava esperando você voltar. Mateus? Mateus! Oi, meu Wi-Fi caiu. Tá bem ruim. Não tem problema. Vê se você consegue trazer. Eu quero que você se apresente e traga para dentro aqui. Faltou você. O seu propósito. Nesse momento, o meu propósito é mais com encerramento de ciclo, porque eu me apego muito a pessoas, né? Eu Uhum. trabalho com muitas pessoas. O financeiro, na minha cabeça, a gente já entende que existe bons momentos e ruins momentos, e a gente Sim. tem que estar preparado para crises, né? Porque a crise ela vai com a gente até o fim da vida. Não tem jeito. E E qual é o nós seu também propósito precisamos hoje? ter a compreensão. Encerramentos de ciclo. Fechamentos de ciclos? Na área das Fechamento de ciclo. relações? Com pessoas. Tá. Ainda não decidi na parte profissional ainda se eu vou fechar algum ciclo, eu tô decidindo. Porque como eu atuo em vários setores, então alguns eu devo fechar sim, mas por hora mais com pessoas mesmo, deixar no passado. Perfeito. Então, assim, eu vou criar um novo link agora aqui com vocês, tá? Essa live está sendo gravada, depois ela vai ficar disponível para vocês. Caso vocês queiram, eu vou estar mandando depois o link para vocês. Espero que a minha voz saia, porque eu tentei arrumar isso aqui no último grupo. Eu gravei todinha a live e na hora que eu fui para editar, cadê a voz da mulher? Tava que nem a muda. Não deu para trazer a gravação. Então acontece dessas coisas. Mas assim, a live está sendo gravada, ela vai ficar disponível para vocês, justamente para caso vocês precisam vir aqui visitar e realmente, porque às vezes tem coisas que na hora a gente não percebe o que foi dito. Mas quando você vai assistir pela segunda vez, aí vem a chave, vem o download, vem várias percepções que cada um vai ter aqui individualmente dentro do seu mundo. Perfeito? Então, vou dar um tempinho aí para vocês de 5 minutos, que aí é o tempo que eu faço já o link aqui e mando para vocês. E aí dá o tempo de ir no banheiro, tomar uma água. Fiquem à vontade. Perfeito? Então, até daqui 5 minutos.